pessoal, tá começando mais um Pod Finance, o podcast do Faesa Finance, um projeto de extensão aqui do Centro Faesa. Meu nome é João, sou diretor do eixo de Educação Financeira. Olá, eu sou Keila, aluna do curso de Ciências Contábeis aqui da Faesa, sou extensionista do projeto Faesa Finance e é um prazer ter vocês, ouvintes, aqui conosco nesse momento do nosso podcast Finance. Nosso tema vai falar sobre emoções e finanças, uma coisa que envolve muita gente, fascina, porque muitas vezes a gente não sabe se a gente vai agir por emoção ou se a gente vai controlar nossas finanças. Uma coisa muito importante para saber a gente ter o equilíbrio dessas duas coisas. Olha, e a gente hoje conta com a presença de duas convidadas mais que especial, né? A lei aqui de primeiras damas não vai funcionar, então eu vou começar por ordem alfabética. Vou pedir para que a Lilian comece se apresentando. Primeiramente, quero agradecer, João, Keila, né, por ter me convidado, pela participação nesse podcast. Realmente é um assunto maravilhoso. Meu nome é Lília Oliveira, eu sou educadora financeira e consultora empresarial. Já estou no ramo da consultoria empresarial há mais ou menos uns 15 anos e desde a pandemia eu migrei também para o atendimento das finanças pessoais. É um assunto realmente muito importante, onde nós vamos aprender aí a identificar um pouquinho do que é, né, as nossas emoções e de onde está vindo esse descontrole financeiro. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Mônica. Eu sou professora aqui no Centro Universitário FAESA, do curso de Psicologia. Sou doutora em Psicologia pela UFES e trabalho também como psicóloga clínica no meu consultório, né, consultório online, atendendo aí. Tem um atendimento, digamos assim, com a questão de mulheres em situação de violência, né, que passam por questões aí de violência patrimonial e por aí. Show. A gente aqui do Pod Finance fica muito feliz de vocês aceitarem nosso convite, de estar aqui conosco hoje e garanto que vai ser um aprendizado muito grande para a gente. A gente vai poder compartilhar, né, e vocês vão poder também estar nos ensinando, porque nós aqui também somos aprendizes, também nós queremos cada vez mais aprender com vocês. Sim. Mônica, a gente vai começar aqui uma pergunta para você, para os nossos ouvintes ficarem atentos aí, que é muito importante isso, hein? Mônica, como que são as nossas emoções podem influenciar nas nossas decisões do dia a dia? Como que elas afetam a gente no dia a dia? Sim. Olha, as nossas emoções, elas afetam as nossas decisões de uma forma muito fortemente, e de várias formas, né? E falando aqui do tema da nossa conversa, né, que são as finanças ligadas ao dinheiro, as emoções, elas podem sim afetar as nossas decisões financeiras, como, por exemplo, fazendo a gente fazer compras compulsivas, né, compras por impulsos, compras não planejadas, estourar orçamentos. Por exemplo, se eu estiver estressada, eu posso ter vontade de comprar? Isso aí, estressada, com raiva, tristeza. Me leva, tristeza também me leva a compra? Sim. Sim, porque o ato de comprar pode desencadear exatamente você encontrar um prazer imediato e esse ato de comprar ou o que você está comprando ali, né, ser uma forma de lidar com essa tristeza ou com esse desprazer, né? A gente pode estar conversando mais sobre isso aqui, mas é como se fosse isso, né? Eu encontro uma forma de lidar com a minha emoção através da compra. Mas depois que eu faço essa compra, eu fico totalmente satisfeita ou é uma frustração? Não, é um prazer muito imediato e momentâneo. Na verdade, não vai resolver a sua frustração, nem vai resolver a sua tristeza, né? Por isso que acaba, quando a gente fala compulsiva, porque vai gerar um ato repetitivo. Você vai ter que fazer aquilo de novo, e há também uma progressão, que cada vez vai tendo que fazer algo maior. Ok? Muito bem. Olha, Lilian, e aí pegando, né, essas emoções, esse papo de compra, quais os aspectos mais importantes para se ter, né, uma estabilidade
consequentemente, sucesso financeiro, não deixando que essas emoções, elas fazem com que a gente acabe comprando, né, coisas que não estavam no nosso orçamento, o que, consequentemente, vai prejudicar, né, as nossas finanças aí ao longo prazo, a curto prazo também. Então, João, há vários aspectos, né, que nos leva a essa organização, a esse sucesso, né, e essa realização financeira, né? Mas o principal deles é o planejamento, né? A gente precisa ter o nosso planejamento, a gente precisa criar metas, né, claras de curto, médio e longo prazo, porque assim, você tendo ali já o seu objetivo, né, descrito, você já tendo todo esse planejamento, eu creio que antes mesmo de qualquer decisão, você vai pensar, né, nesse planejamento. Então, para você ter um bom planejamento, você precisa ter a sua fotografia financeira, né, que é o chamado orçamento. Você precisa determinar, quando eu falo assim de orçamento, eu imagino um armário cheio de gavetas, e ali nessas gavetas eu vou alocar, né, as minhas necessidades essenciais, as minhas necessidades para educação, né, transporte, moradia. Então, dentro desse orçamento, o que que eu preciso fazer? Botar limite para cada um desses gastos que eu tenho. Porque a partir daí, eu vou saber se eu estou gastando além do que eu posso, vou ter clareza, né, da minha real situação financeira, e assim eu vou poder pensar, né, em estar criando a minha reserva de emergência, que a gente precisa muito, tá? Se fala muito, eu gosto mais de falar reserva de oportunidades, né? Porque emergência? Prefiro, porque Por quando quê? essa Boa palavra emergência, o que que ela traz pra gente? Algo negativo. Negativo, sim. Né? É um Sim. Então, insight, pela né, psicologia, Sim, pode explicar muito isso bom. até bom, né? Exatamente, porque ele traz um gatilho negativo. Então, quando você fala a minha reserva de oportunidades, então eu tenho muito mais prazer em criar essa reserva, entende? Então, assim, hoje para você criar a sua reserva é uma dúvida muito grande, né? Ah, como que eu crio? Isso que eu ia perguntar para você, como que eu crio, quanto Lília? eu preciso, né? Então, a partir do momento que você já tem o seu planejamento, que você sabe onde você quer chegar, partindo do ponto A até o ponto B, você já sabe onde quer chegar. Tendo o seu orçamento, tendo claro todas as suas despesas mensais, você já vai ver onde você pode diminuir, onde você pode colocar um pouquinho mais do dinheiro. Ah, eu preciso aumentar um pouquinho mais aqui na educação dos meus filhos. Não, eu já posso tirar um pouquinho da parte de vestuário e aí eu vou começar a criar minha reserva de emergência, né? A gente não pode indicar investimentos, mas a gente precisa estar, né, guardando de forma segura, de forma que eu tenha liquidez, porque se acontece um imprevisto, eu tenho esse valor. Onde que eu vou me socorrer, por exemplo? Exatamente. E para eu criar essa reserva, eu preciso ter no mínimo 6 vezes o valor das minhas necessidades básicas. Como assim? Peraí, explica melhor, Lília. Então, dentro do seu orçamento, o que que você precisa para sobreviver? Água, luz, se mora de aluguel, o aluguel, o supermercado, né, que é primordial, a farmácia para quem tem criança pequena que precisa de fralda, essas coisas, né? Então vem também essa partezinha de vestuário. Então você precisa, dentro das suas despesas, discriminar o que que você precisa ali para sobreviver. Ah, se eu cortar a internet, eu vou morrer? Não vou morrer, não vai né? morrer. Lógico que Então, não. dentro dessas necessidades essenciais, que é a lei da sobrevivência, você vai somar, deu R$1.000, exemplo, né? Nós não estamos aqui para citar valores. Mas a gente só está Então, estipulando para a gente entender melhor. Exemplo, se nessas necessidades essenciais você precisa de R$1.000 todos os meses, então significa que você vai precisar 6 vezes esse valor. Então, a partir do momento que eu tenho a minha reserva já montada, aí sim eu vou buscar mais conhecimento financeiro para eu poder diversificar aí meus investimentos, né? É muito importante a gente trabalhar o foco, a resiliência, a constância, né? Porque no meio do caminho você acaba vê uma promoção, quer gastar. Então Isso você acontece. tem uma frase que eu... A gente pode ver promoção, né? A gente, não pode, mulher, principalmente então, mulher. Né? Adoro uma promoção, mulher, né? Tem uma frase muito bonita Vou comprar que porque senão vai acabar, eu não vou aproveitar essa promoção. Exatamente. Tem uma frase muito bonita que eu gosto de citar, é que a gente fala assim, dominar outras pessoas
Ai, desculpa. Não, pode falar. Pode continuar. Dominar outras pessoas é você ser forte, né? Você tá ensinando alguma coisa para o João e tá dominando esse Esse aprendizado aprendizado. dele, é você ser forte. Mas dominar a si próprio é poderoso. Então, quando eu estipulo o meu orçamento, eu preciso manter aquilo que eu determinei para mim. Sim. Eu preciso respeitar as minhas regras, entende? Então, para você ter sucesso financeiro, você precisa já começar a ir por essa mudança de mentalidade, sabendo que o planejamento é o ponto crucial, Sim. né? O orçamento, a reserva de emergência, buscar por mais conhecimento dentro da Sim, área, sim. buscar começar a investir. Eu não sei como faz, vamos buscar ajuda, né? Sim. Buscar uma mentoria, buscar alguém que possa nos Possa, ajudar. E se você conseguir, né, atender todos esses aspectos de forma, você com certeza vai chegar ao seu sucesso financeiro, à sua segurança financeira, à sua felicidade, né? Então, Sim. com certeza, não equilíbrio, tenha né? dúvida. Show de bola. E, Mônica, aproveitando esse gancho aí dela, como que é que a gente pode fazer para enfrentar esses desafios, essas emoções assim que a gente encara, que ela falou aí? Como que a gente consegue para enfrentar esses desafios nessas emoções, as questões financeiras que a gente corre com esses atropelos de promoções tentadoras? Como que a gente consegue driblar essas emoções a gente aqui, em questão financeiramente? Bom, a gente tem que reconhecer, primeiramente, que desafios são esses, né? Para a gente conseguir driblá-los, digamos assim. Um primeiro desafio que vem nesse equilíbrio aí entre as emoções e as finanças, a gente poderia pontuar, eles estão ligados à questão vamos chamar de pressão social, né? Sim. Nós somos seres sociais. E a nossa sociedade é uma sociedade que ela nos incentiva muito a ter posses para termos valor, né? Sim. Aí seria aqui uma discussão que não cabe aqui, nem vou entrar na questão da sociedade de consumo, né? E algumas pessoas, né, vamos dizer assim, algumas fases do desenvolvimento, como os adolescentes, são ainda mais influenciados por isso, né? Você precisa ter alguns símbolos para você fazer parte do grupo, Sim. né? Então, você vai aí precisar de ter para ser. Então, é importante eu entender isso, que eu sofro essa pressão de comprar alguns objetos ou de ter para que eu possa, então, saber para que eu estou querendo comprar, né? Por que eu estou... fazer uma racionalidade, né, em cima da minha compra, para que eu possa, então, decidir se eu vou comprar aquilo ou não, ou para que eu estou comprando, né? Isso é importante para eu poder pensar em relação a isso, a esse equilíbrio emocional. Sim. Uma outra questão aí é um próprio autoconhecimento. Algumas pessoas, elas têm uma maior impulsividade, né? Essa questão do impulso é justamente você não fazer as coisas com uma maior racionalidade, né? Você faz por um impulso emocional. E os vendedores, né? Quem trabalha com venda sabe disso. Você estava citando essa questão aí, por exemplo, da promoção, né? Usa-se esses gatilhos, né? A última peça, né? A própria promoção já é para se usar uma emoção. Sim. Certo? Então, você precisa se autoconhecer para você saber que você está... se você está sentindo ali uma emoção naquele momento... Mas, Mônica, como que eu faço para me conhecer, assim, o que... Autoconhecimento. Então, eu estou nesse momento sob a influência de uma emoção. Então, eu tenho que fazer umas perguntas para quando eu chegar num ponto, por exemplo, assim, eu ver uma promoção tentadora, ou ver qualquer coisa assim que eu acho que se eu não comprar naquele exato momento, eu vou perder e não vou conseguir. Eu tenho que fazer essas perguntas para eu responder. Assim, eu tenho que fazer uma pergunta para si mesmo. Entender todo o contexto, Kelly, né? Keila, entender todo o contexto, Keila. Comprar só pelo fato de estar na promoção já é algo que tem que ligar um alerta em você.
Eu estou comprando porque está na promoção ou é porque é uma necessidade, um objeto que eu preciso, né? É por necessidade ou é por estar na promoção? Aí vem aquela coisa, última peça, escassez. Isso aí, Sim. que a É pessoa o falou, última unidade, verdade. não tem mais, Isso vai aí, acabar. que eu não vou achar né? mais. Não vai achar Eu- mais. É, Vai trocar a coleção. são isso. Vai Eu trocar a escutei, coleção. eu escutei de um professor, né, que ele disse que quando a gente se depara com uma compra, a gente deve fazer 3 perguntas. Eu preciso disso, eu tenho dinheiro e eu Exatamente. preciso disso agora? Lilian, na sua opinião, né, como educadora financeira, o que a pessoa pode fazer ali naquele momento que ela se depara com uma compra, né, que ela se depara com um gatilho emocional que é muitas das vezes usado, a escassez, é a última peça. O que a pessoa pode estar fazendo para não cair nesse golpe de promoção, de última peça, né, e manter o controle ali? É um desafio muito grande, tá, João? Para quem é impulsivo, né? Sim, Para quem já sim. tem esse hábito de compra, de trazer essa impulsividade, porque isso traz uma satisfação, né? Joga dopamina no cérebro, que ele, sim. tipo assim, eu posso, né? Eu Sim. trabalho tanto. É a questão do Eu mereço. merecimento, né? Então, eu Eu mereço. mereço. Comprar, Trabalhei tanto, sofro agora tanto, agora eu mereço. tá ali na Isso. promoção, então eu quero. Eu mesma já tive esse problema de impulsividade com tênis. Eu sempre gostei de esportes radicais, Sim. corrida de rua, rapel, essas coisas toda, trilha. Então eu não podia ver um tênis. Se saísse um lançamento, então eu não podia ver. Eu esquecia totalmente o meu Aham. planejamento financeiro e eu queria comprar e aquilo me trazia uma realização muito grande. Só que a partir do momento que você tem consciência de onde você quer chegar, né? O importante é você saber onde você quer chegar. O que você realmente quer para a sua vida financeira? Você quer viver o hoje ou você pensa no seu amanhã? Como que vai é um ser com a outro sua ponto do família, né? autoconhecimento que Exatamente, eu estava falando. é exatamente isso. É você se autoconhecer, é buscar informação. Então, quando eu chego diante, né, lá do meu tênis, eu preciso saber, realmente eu quero? Quero. Eu posso, nesse momento, eu tenho condições financeiras ou eu vou me endividar? Eu vou comprar à vista, eu tenho dinheiro para isso, lá na minha reserva de que você oportunidades, ensina, de repente, né, se for uma necessidade. Mas será eu que isso é uma posso... necessidade? Acho que tem que perguntar também, Então, né? tudo isso a gente tem, eu falo que o nosso cérebro é o nosso poderoso chefão, né? Ele que comanda tudo. Então, o nosso cérebro, sempre quer nos proteger, ele quer nos ver felizes, né? Então, se eu vou comprar aquele tênis e vai me trazer realização, ele diz para mim que eu posso, mas aí eu preciso ser racional. Sim. Né? Eu assim, preciso ser racional, preciso saber se eu quero, se eu Eu- posso, se eu Eu tenho gostaria só de condições. concluir, Claro. João, a minha resposta que eu estava Falando. desenvolvendo, Sim. que talvez, assim, uma forma que eu apontaria, então, da gente lidar com isso, se, por um lado, é a emoção que vai fazer com que eu possa estar me desequilibrando financeiramente, né? Essa questão do impulso que a gente está colocando aqui, caindo nesses gatilhos e tudo, respondendo você, Keila, o que eu posso fazer, então? Vamos fortalecer a racionalidade. Isso que eu ia falar. O De que raciocínio forma? lógico ajuda. Exatamente. Isso De que eu ia que te perguntar. forma? Será que me ajuda eu ter um raciocínio lógico? De que forma? Através do que a Lilian está falando, que é você ter gestão financeira, né, que passa pela educação financeira, que é você ter orçamento, que aí o orçamento vai te dar os seus limites, o que eu posso gastar, o que eu não posso, né? Vai te dar essa referência. E aí também uma estratégia, te falando técnicas, né? Muitas vezes dá aquele tempo, principalmente para compras um pouco mais assim, né? De valores mais elevados, vale muito a pena você não fecha naquele momento, dá ali 24 horas, que é esse tempo de você fortalecer essa racionalidade. É isso mesmo que eu estou fazendo, vou comparar, vou ver o que eu vou fazer, né? E no outro dia você vai lá, tendo certeza, porque você dá, tipo, esse break, esfria, dá o Você dá break um no esfria, impulso, assim. né? É uma possibilidade também. Então, existe formas de você fortalecer a sua racionalidade e impedir essa cadeia, vamos dizer assim, ligada a
impulsividade. A emoção fala mais alto. Sim. Porque, como eu estava falando naquele momento, tudo é voltado para que você se comporte pela emoção, porque existe até o marketing olfativo, que é para que a sua emoção, através do olfato, Aqui, o você paladar, né? leve- Aguça, gente. né? leve você a comprar. Os Então, cheiros da loja, da né? loja, A gente ligado não ao lembra daquela loja produto, pelo cheiro. para você relaxar, para você se sentir bem Sim. e comprar. É. Né? Tudo é Verdade. voltado para você comprar. E assim, a gente falou, né, sobre compras, sobre a tendência, Uhum. né, de estar sempre querendo seguir a tendência do mercado. Isso é uma coisa que o brasileiro gosta de seguir uma tendência, né? E a gente, o Brasil vem enfrentando aí uma tendência que é as apostas online, né? As apostas esportivas, Uhum. né? Esse crescimento nas apostas tá ligado diretamente com o emocional da gente, né? E que atrapalha as nossas finanças, né? Então, Keila, Completando a fala dele ali, com essa crescente que a gente está sendo bombardeado pelas redes sociais, né? A gente vai assistir um time de futebol, a gente vê na camisa lá o emblema de um jogo de aposta, né? A gente às vezes abre nossas redes, pimba, jogos pra gente apostar. E aí, um estudo da Datafolha falou que 17% das pessoas beneficiárias do Bolsa Família tem parte dessas suas rendas em apostas, né? Então, eu queria ver com você, Lília, como que você avalia o impacto das apostas online no orçamento das famílias brasileiras, principalmente as de baixa renda? Infelizmente, é muito triste a nossa realidade, né, hoje, porque a gente vê aí que, principalmente as famílias de baixa renda, né, é onde eles precisam se organizar um pouco mais para viver com menos. Cada R$ 1 é R$ 1 dentro do orçamento deles. Então, infelizmente, com essa facilidade, como o João está falando, você falou, né, que a gente abre as redes sociais aí tá aparecendo lá aquele tigrinho Isso. e com aquela falsa ilusão de que vai ganhar cada vez mais. Então, assim, dependendo da quantidade em valor que apostam, né, vão estar trazendo aí, assim, uma explosão no orçamento, né, familiar. Sim. E aí cai aquela bendita dependência, né? Muitas das vezes esses jogos de aposta vêm mesmo por ansiedade, por frustração, porque já vive com o mínimo e aí pensa assim, né, na falsa ilusão de que vai ganhar aposta além do que podem. E aí vai perdendo aquela qualidade de vida, a qualidade, né, com a alimentação dos filhos, com as necessidades básicas. E aí vai gerando a ansiedade, né, a depressão e vários outros casos, como a gente tem visto, graças a Deus a mídia quase não divulga, mas a gente sabe que essa situação das apostas online já está trazendo aí um malefício para a nossa sociedade, né? Então, eu acho que já está em tempo, né, das pessoas se abrirem, abrir os olhos mesmos e deixar de lado, porque infelizmente é uma falsa ilusão, né? A matemática por trás dessas apostas, né, é estrondosa. Então você pensa assim, vou jogar R$ 50, vou ganhar 100. Não vai. Aí você perde esses R$ 50, começa a jogar mais e mais na intenção de recuperar e não vai. E isso vai, Um vício. infelizmente, se tornar um vício. Infelizmente, não é só o apostador que vai sofrer com isso, toda a família vai sofrer com isso, né? Porque não só financeiramente falando, mas emocionalmente falando, porque é frustrante você ter dentro da sua casa uma pessoa com depressão, uma pessoa cabisbaixa, com autoestima lá embaixo, né? E infelizmente é isso que eu tenho visto acontecendo com a questão, né, dessas apostas, desses vícios de apostas. Mônica, quais são os sinais, né, mais comuns que a gente pode observar numa pessoa que está viciada em aposta, né, que está passando por determinada perturbação, né, no caso, assim, não tem controle? O que a gente pode observar nessas pessoas? Bom, a gente pode apontar algumas coisas aqui, né? Uma incapacidade aí de controlar ou interromper esse comportamento, porque
a gente pensa o quê? Todo mundo que começa, todo mundo que tenta ali, acha que está sob controle, né? Acha que sim. vai fazer, vai ser só hoje, só agora, vou tentar aqui, né? Mas a pessoa que já chega nesse ponto que nós estamos conversando aqui, ela já não está conseguindo mais Sim. interromper esse comportamento, né? Outro ponto também é que ela começa a priorizar esse ato de jogar, esse comportamento, frente a outras atividades importantes na vida dela. Então, ela para, às vezes, né? Ela prioriza o jogar a trabalhar, ou a estar com os filhos, ou, né, com o cônjuge, ou fazer outras atividades que também seriam importantes. Sim. Ela começa a priorizar o jogo, né, acima ali, né, de outras atividades. Bom, a gente pode apontar também o caso de a pessoa começar a mentir sobre o verdadeiro tempo gasto, Sim. né? Ela ter necessidade de mentir, na verdade, né? Porque ela fica constrangida Sim. de falar o tempo que realmente ela está gastando, Sim. né? Tipo, passei a noite toda fazendo Aham. isso, Não vai falar. né? Ou, quanto que eu gastei? Já não é mais R$50, estou gastando Aham. 500. Sim. Aí ela já começa a mentir valores, começa a mentir, né, em relação ao tempo, né, que ela tá gastando, né? Sim. Então, assim, são sinais até parecidos com de outros vícios, né? Eu acho que a gente precisa, enquanto esse alerta que a Lilian também está falando, a gente não pode subestimar esse vício Sim. do jogo. Sim. Né? Achar que é uma coisa menor, porque ele traz tanto malefício para as famílias e para as pessoas, quanto qualquer Sim. outro vício. E é tão difícil de parar ou de sair quanto os outros também. Assim, pode falar, querida. Mônica, uma coisa que a gente tem uma parceira aqui, a Ambima, Uhum. e ela divulgou um resultado em maio desse ano, que a geração Z, que é compreendida entre 16 e 27 anos, foi a que mais fez aposta online em 2023. Foi um número assim, eles acharam, né, uma geração tão nova e tão já dependente de jogos. Aí, o que a gente pode usar de uma inteligência emocional? O que a gente pode criar de programa para estar ajudando essas jovens que têm esse vício por apostas? Qual a inteligência emocional que a gente pode estar estimulando a eles, ou criar um programa para que possa tirar eles desse vício dessas apostas? Sim. Eu acho que vai bem na linha do que a gente está conversando aqui, né? A inteligência emocional, ela passa por esse reconhecimento, essa conscientização das emoções, né? Que muitas vezes a gente vê que a gente não reconhece. Então, levar esses jovens a esse reconhecimento, a essa conscientização de qual a emoção que ele está sentindo, né? Naquele momento, no momento da compra, no momento do jogo, né, no momento da aposta. Que emoções durante esse comportamento, né, que ali no momento do jogo que leva ele a sentir raiva, euforia, né, que ele está passando por essas emoções ali, né? E a partir daí também, né, desse reconhecimento, a gente pode passar também por pensar aí, né? Tô pensando como se fosse assim, um programa de prevenção, né? Se a gente fosse tentar fortalecer esse jovem, né? Teria que passar por lidar com a frustração, por exemplo. Lidar com as emoções negativas, né? Então, reconhecer as emoções, e aí a gente reconhece a emoção e a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. E aí eu acho que a gente tem uma geração, uma sociedade, onde um grupo, não sei se exatamente essa geração de dizer, sabe? Mas algumas crianças às vezes são poupadas de sofrerem, Sim. de lidar com frustração. Com sofrimento. Porque assim, você vai perder no jogo,
Vai perder no jogo de aposta, mas antes você perdeu lá na bolinha, lá na pipa, lá em na outras brincadeira. coisas, Uhum. lá na outra brincadeira. Perdeu. E perdeu e acabou. E não tem como voltar o jogo de novo para você ganhar. Aprende a perder. Então, assim, aprender a perder é algo que faz parte de uma habilidade social para a vida, né? Para a gente aprender a lidar com frustração, né? Aí eu vou lá, me permitam, né, fazer uma análise até mais ampla, né? Porque às vezes o homem às vezes não aprende a perder nenhum relacionamento. Vai lá Exatamente. matar a companheira porque terminou um relacionamento, não sabe lidar com a frustração, né? Sim. Então, assim, a emoção negativa, a dor, faz parte da vida. Então, também, esses jovens faria parte, talvez, dessa inteligência emocional, né? Pensar nessa inteligência emocional, lidar com a frustração, reconhecimento de emoções, e eu desenvolveria um outro ponto aí, que são os limites, que eu acho que tem a ver um pouco com o que a Lilian desenvolveu, quando ela falou das gavetas, quando ela fala do orçamento. Quando a gente pensa em educação financeira, você pensa em limites, né? Até quando? Você tem que também falar limite em relação que seria o jogo, né? É o limite do tempo, eu vou lá, vou jogar até que hora, vou jogar tanto, né? Ter o limite ali, saber dizer não. Estipular um limite. Estipular. Porque a gente vê que quando chega nessa questão do vício ou de estar já extrapolando, é porque é uma coisa sem limite. Sim. Já não tem aquela coisa assim do valor ali, né? Já é um valor que a pessoa já está fazendo empréstimo, já está pegando emprestado, Sim. já está gastando o que não é dela, né? Sim. Ela não tem essa coisa do limite. Então, o jovem também Vai além. vai além. Então, ele ser fortalecido em estabelecer limites, em dizer não, Sim. né? Então, vou ficar acordado até tal hora, agora, tal hora, né? Estabelecer o limite ali, que é até a hora que ele colocou. Porque senão ele não vai conseguir ter orçamento. Sim. Ele vai fazer um orçamento e não Não vai cumprir. E as- Se sempre tiver limite, ele vai cumprir. Exatamente. Às vezes, esse limite, né? Quando a gente fala de jovens, tem que vir dos pais, né? Geração Z é 16 a 27 anos, né? De 27 anos o cara já é um adulto. Mas tem muito adulto de 27 anos que ainda mora com os pais, né? Que ainda são dependentes dos pais. E aí, cabe aos pais colocarem esse limite, né? Só que muitas das vezes os pais, eles têm vieses, né, dentro deles na infância, poxa, meu pai era assim, meu pai não deixava eu fazer nada, meu pai não me dava dinheiro, meu pai não deixava eu gastar. Com meu filho, não, vou ser diferente, vou deixar ele fazer isso, vou deixar ele fazer aquilo, vou dar dinheiro pra ele, vou deixar ele gastar. Lília, como que os pais, né, podem pôr limites, podem dar instruções para os filhos na hora deles administrarem o dinheiro deles, né, para que eles não caiam nessas armadilhas de aposta, entendeu? Para que eles tenham inteligência na hora de usar suas finanças, para que eles olhem para tigrinho, para aposta esportiva e vejam que isso é uma coisa vazia, entendeu? Como que os pais podem estar, né, colocando ali, ajudando seus filhos a terem esse discernimento? Então, João, já começando aí, né, pela essa questão das famílias de baixa renda, né, esse percentual que só vem aumentando, as crianças, elas têm os pais como espelho. Então, tudo aquilo que eu faço de bom ou ruim, os meus filhos ali assistindo, eles querendo ou não vão querer repetir esse Sim, padrão de comportamento. Então, o primeiro passo é os pais não incentivar as crianças através dos jogos. Que o pai tá ali jogando, ganhei, perdi. Passa então, a emoção para ele. Passa essa emoção para a criança, ela acha que aquilo ali é uma coisa normal. E ela daqui a pouco vai começar também a querer, Sim, né, entrar nessas sim. plataformas de cassinos online. A educação financeira na fase infantil é primordial. Com qual idade eu posso introduzir a educação financeira nos meus filhos? A partir dos 3 anos, que é a partir do momento que ela já começa a conhecer o que é dinheiro, ver você falando que vai pagar uma conta de água, ver você falando, vou pegar o dinheiro aqui para mim na padaria. Então, Sim. a partir dali você já
introduzir, explicar o que é o dinheiro, começar a dar uma moedinha, um cofrinho para que eles comecem a saber, aprender a poupar Sim. esse dinheiro, né? A partir dos 6 anos já apresentar esses joguinhos, tipo Banco Imobiliário, não Sim. sei se ainda existe, acho que hoje é o Existe. Mobile, né? Existe. Existe. Banco Imobiliário existe Então, ainda. Existe, eu tenho em casa. Hoje também tem esse Mobile que é bem interessante. Então, porque ali eles vão lidar com aquele dinheirinho de papel, mas eles já vão entender que o valor. Eles já A vão quantidade, entender, né, que ele é para comprar, que, né, que você depende do dinheiro Dinheiro pra querendo isso. ou não, para sobreviver, de certa forma, porque no mundo material o dinheiro é apenas uma ferramenta, né? Da mesma forma que eu preciso desse celular, dessa blusa, eu também dependo do dinheiro, porque sem ele eu não vou ter. Ele não é tudo, claro que não é, né? Primeiramente Deus em nossas vidas, depois a Pois gente vai é. pensar nas outras coisas. Mas o dinheiro é primordial para a gente viver nesse mundo material. Então, começar a inserir as crianças na conversa familiar, no orçamento familiar, para eles entender que a toda hora, mãe, me dá dinheiro para isso, mãe, me dá dinheiro para que eles precisam entender a importância desse dinheiro dentro ali do orçamento familiar, para onde vai cada R$1, porque assim eles vão crescer mais consciente, né? Numa certa idade, a partir dos 12, 11, 12 anos, já introduzir aí quem tem condições uma mesada, mesmo que pequena, para poder já começar a gerir, fazer essa gestão desse dinheiro, saber que ali, eu quero uma bicicleta, por exemplo, vou começar a economizar o dinheiro que a minha mãe me dá todo mês, vou guardar. Hoje, a partir de 10 anos, a gente já pode abrir a conta, né, nos bancos digitais, para as crianças já ensinando a manusear, porque vai ser dessa forma que nós vamos criar jovens aí, né, crianças, jovens mais conscientes relacionados ao dinheiro. O dinheiro, ele não pode ser mais um tabu. Não. As pessoas hoje ainda têm muito medo e ansiedade em relação ao dinheiro. Medo de não conseguir ter dinheiro para arcar com todas as despesas. Medo de não conseguir futuramente, e quando eu tiver numa certa idade, a aposentadoria não vai ser suficiente. E esse medo, essa ansiedade acaba fazendo eles antecipar essas coisas de forma errada, pegando empréstimo com juros altíssimos. No caso de, igualzinho, quero jogar ou quero comprar uma blusa, não tenho dinheiro, vai lá e se endivida, faz dívida no cartão de crédito. É até triste dizer, hoje nós estamos num caso assim tão triste em relação a essas apostas online, que as pessoas estão se endividando através do cartão de crédito. Lília, mas como? É possível? A plataforma não aceita cartão de crédito, é só Pix. Mas aí vem o PicPay, vem os bancos online que você consegue fazer Pix através do cartão de crédito. E aí, quando você vai fazer esse levantamento dessa dívida, quanto eu realmente gastei, porque eu não investi. Muitos falam, investir, né? Sempre alguém fala, vou investir aqui R$50, vou tirar 100. Não é assim, né? Infelizmente, é uma ilusão. E as pessoas precisam já começar a mudar esse padrão de comportamento, esse padrão de pensamento em relação a essas despesas, essas coisas desnecessárias, né? É como você, né, a Mônica estava falando, que hoje a juventude, ela quer ser e não ter. Então, viu o colega com um iPhone, já quer também um iPhone. E aí, já quer, se tem cartão, vai lá, se endivida no cartão. Nem pensa no amanhã, amanhã Deus pertence, não pode ser assim. Né? A gente precisa ter essa atenção, ter esse olhar carinhoso. Os pais precisam educar os seus filhos de forma mais consciente, porque querendo ou não, se tem uma coisa que mexe muito com o nosso emocional, é o nosso bolso. Sim. Verdade. Né? A gente fica cabisbaixo, a gente fica depressivo, a gente fica ansioso, né? E nesses casos de vício, muitas das vezes as pessoas precisam de uma intervenção clínica, precisa fazer uma terapia cognitivo-comportamental, né? Que ajuda a entender melhor o comportamento, melhor as atitudes, criar grupos aí, tipo jogadores anônimos, não existe, né, gente? Mas assim, supondo, criar esses tipos de ajuda para que as pessoas possam entender que realmente estão indo por um caminho errado, um viés totalmente distorcido daquilo que realmente precisa ser seguido. Sim, né? olha. A gente precisa ter essa clareza das nossas prioridades. Sim, a gente está caminhando para o encerramento e eu queria fechar com uma pergunta para as duas, tá?
para Mônica, né, que faz parte do sistema, super engajada nos projetos, né, para as mulheres, e a Lilian também como uma educadora financeira, como as instituições de ensino podem ajudar, né? E aí eu não vou falar jovens, porque nas instituições de ensino hoje tem pessoas de todas as idades, né? Então, como as instituições de ensino, elas podem ajudar as pessoas, né, nesses aspectos comportamentais, como podem ajudar elas a tomarem melhores decisões, né, a ter mais consciência na hora de equilibrar ali as suas finanças e as suas emoções. Lilian. Eu. Mônica, desculpa. Mônica. Nervosismo. Eu estou pensando muitas coisas aqui, como a gente falou aqui no início, né, que seria um tempo também de aprendizado, né? A gente está levando e pontuando coisas individuais, mas quando você fala instituições de ensino, fico pensando a responsabilidade social também ligada a esse tipo de situação, porque alguém lucra muito Sim. com esse tipo com essas perdas, né? Sim. A gente está falando de famílias, né? De vidas destruídas. Sim. E aí, alguém lucrando nisso. E da mesma forma que há toda uma situação, não vou nem dizer regulação, mas toda uma situação ligada a outros vícios como drogas e por aí vai, tem que ter algum tipo de discussão social e regulação em cima disso também, né? E está tendo e precisa ter mais, né, sobre isso, porque não é só o indivíduo. Na medida que, por exemplo, na rede social, um influencer, uma pessoa que está aí, ela coloca ali a influência dela para divulgar uma plataforma, para divulgar um jogo, né? E com isso ela arrasta mesmo muitas pessoas, né? Para entrar nesse tipo de situação, tem que ter algum tipo de responsabilidade Sim. ligada, né, Sim. a esse tipo de comportamento que a pessoa tem, né? Porque senão passa um pouco essa coisa da rede social aí como terra de ninguém, né? E a gente vê em relação à geração Z, esse aumento que você comentou, né, desse número, por ser exatamente essa geração extremamente conectada, né? E isso facilitou demais esse comportamento. Porque antes, se você tinha que ir numa casa de jogos, num cassino, ou até mesmo no que a gente tem hoje de casas lotéricas, né? Ou no jogo do bicho, que às vezes é um lugar até mal visto, ou que você tem que se esconder e fazer toda uma manobra para ir. Hoje não, na sua casa, num clique, sem ninguém saber. Então, facilitou muito, né? O acesso, facilitou muito a questão do crédito, né? De você conseguir ter, né? E aí, as consequências estão aí, e é disso que a gente está falando aqui, né? E é por isso que a gente está falando. E eu acho que a sua pergunta, João, o fato de a gente, por exemplo, estar aqui podendo conversar disso, Sim. vocês, enquanto o curso de Sim. vocês está gerando esse momento interdisciplinarmente aqui, a gente poder tirar esse tempinho para falar disso, eu acho que já é um caminho também, Sim. né? Exatamente. Já é uma contribuição, assim. Exatamente. E eu queria só destacar, posso destacar algo na minha fala, nesse tema aqui, pensando assim, a psicologia ligada a essa questão desse comportamento que a gente está falando aqui dos jogos online, eu indicaria como um caminho as pessoas encontrarem a possibilidade de encontrar prazer e satisfação não ligada ao dinheiro. Porque a venda, a compra por impulso, o jogo, tudo que a gente está falando aqui é porque se vende o prazer, se vende a satisfação. Só que tem como o ser humano ter prazer e satisfação sem necessariamente envolver dinheiro, Sim. né?
E é isso que a gente precisa encontrar nas pequenas coisas, na contemplação, nos bons amigos, nas boas conversas, né? Sem precisar necessariamente aí a gente estar se endividando, gastando dinheiro, comprando, né? Sim. Precisando de cada vez uma nova coisa, né? Um novo produto, porque assim a gente poder ter uma vida mais satisfatória, né? Essa coisa da felicidade que você falou aqui no início, né? Eu acho que a gente precisa encontrar esse caminho, né? Entre as finanças, Sim. né? E uma Nossa, vida aqui, melhor. ó. Show. Exatamente, a Olha, felicidade ela tá onde o dinheiro não pode comprar, né? Então, Exatamente. hoje a gente não vê mais as crianças brincando, ou não sei Uhum. se é a fase do João, né? Brincou de pique Brinquei, na gente, rua, brinquei. né? que a Pique minha bandeira. foi. Nossa, gente, a Brinquei. minha mãe ficava até tarde da noite gritando a gente para poder ir dormir, e a gente queria continuar brincando. Hoje não, o celular ele tomou esse Tomou esse espaço, né? espaço. E o Infelizmente. celular, as crianças, elas não estão buscando conhecimento, elas estão ali buscando entretenimento, entendeu? Exatamente. Porque o celular, a internet, tudo veio a nosso favor, né? Para nos Sim. favorecer através das informações, mas infelizmente as crianças não estão sendo orientadas para isso. Então, assim, as instituições de ensino, elas têm esse poder de introduzir na vida, né, dos jovens, adolescentes, até mesmo os adultos, essa questão da conscientização. Então, assim, acho que já passou, né, do tempo de incluírem na grade curricular, né, eu creio que a partir do ensino médio, porque é onde as crianças já Sim. têm um pouco mais de sensibilidade, de conhecimento, de noção do que estão fazendo, incluir a educação financeira, mostrar a forma realmente de cuidar do dinheiro, porque nenhuma faculdade ensina isso. Eu sou formada e em momento nenhum ninguém me ensinou a lidar com o dinheiro. Essa parte de planejamento, de orçamento, nunca se falou na faculdade, em Sim. pós-graduação, em nenhum curso que eu fiz, né? Isso graças à pandemia, de certa forma, então veio mais à tona no mundo online e a gente teve mais acesso. Então, acho que já passou do tempo, né, das instituições de ensino pensar nisso, de pensar também, de estar trazendo algo assim relacionado, né, à parte emocional, de comportamento, de como lidar com cada tipo de pensamento, comportamento. Acho que a psicologia até que já existe na grade curricular, já ensina bastante, mas eu acho que deveria ter mais, sabe, campanhas dentro das faculdades, sei lá, cartazes como era Sim. feito Sim. antes, Sim. mostrando a realidade, né, principalmente dessas partes de vícios, né, não só nos jogos online, de qualquer tipo de vício, mas está, sei lá, incentivando um pouco mais o empreendedorismo, né, para poder mostrar que realmente não é simples, né, ganhar, né, fazer dinheiro, não é simples da mesma forma que é simples você gastar. Você trabalha um mês todo para receber, né, um ordenado, e quando você recebe esse ordenado, menos de 5 dias você já vai ver, se você não tiver aquele cuidado, você já não tem mais R$ 1 para passar o restante do mês. Então, a gente precisa ter esse cuidado e está na mão das instituições de ensino de estar inserindo, né, essas informações para esses jovens, para esses adolescentes, e eu tenho certeza que se eles tiverem essa conscientização, o nosso futuro vai ser melhor, né? Eu já não penso nem em mim, mas penso nos meus filhos, nos meus netos, né? Porque se daqui 20, 30 anos as coisas estiverem melhor, a gente pensa bem antes, né? Mas se os governantes deixarem como está indo, igual essas plataformas. Gente, a tecnologia da informação tem como banir isso do nosso, né? Vai lá, não sei, corta o fio. Sim. Para a gente não ter esse acesso tão simples, né? Eu não sei como funciona, mas tem que ter uma forma, né? De diminuir o acesso. Ter acesso e ter uma certa idade para ter acesso, tem que ter alguma forma da gente, né, tratar isso. Show de bola. Lília, mas Mônica, a gente queria primeiro agradecer, muito feliz por essa convite que a gente fez a vocês e por esse nosso bate-papo aqui, por esse nosso aprendizado. Eu estou muito satisfeita, saí daqui com uma bagagem bem maior do que eu entrei. Eu também sou mãe, eu tenho filho, tudo isso que vocês falaram, eu vivo isso e não é fácil. E queria pedir para vocês deixarem o Instagram de vocês para os nossos ouvintes que estão ali, né, que eles quiserem
ter contato com vocês, comunicar, tirar mais dúvida com vocês, né? Vocês abrirem as portas para os nossos ouvintes. Eu queria que vocês achassem, começasse por você, Lília, falando do seu Instagram, né? Você depois, Mônica. Eu quero agradecer novamente, né, a oportunidade. Foi muito proveitosa essa tarde aqui com vocês, essa conversa, né? Isso acaba criando vários insights aqui nas nossas mentes para poder lidar tanto com pessoas que a gente já atende, com a própria família, com amigos, né? Então, muito obrigada mesmo pelo aprendizado. O meu Instagram hoje ele está mais voltado para finanças empresariais, mas no link da minha bio tem o meu contato do WhatsApp, então pode né, entrar diretamente lá e falar comigo. lilianoliveira.finanças. Tá? Então, vai ser muito bem-vindo, né? Quem precisar adentrar um pouco mais nesse assunto, tiver alguma dúvida, vou estar lá pronta para recebê-los. Mônica? O meu Instagram é pc.monicanogueira. Lá no minha bio também tem o contato para falar comigo através do WhatsApp, para marcar também consulta online. E eu também quero agradecer, que eu gostei muito de estar aqui com vocês. Também foi um momento, assim, muito rico, de muito aprendizado, né? E quem quiser trocar uma ideia, pedir alguma informação ligada aí à área da psicologia, né? Quiser trocar mais ideias aí, pode ficar à vontade de entrar em contato comigo lá, através de direct também. A gente está à disposição aí para continuar junto. Queria reforçar, né, os agradecimentos da Keila. É motivo de muita honra ter vocês aqui, né? Foi um episódio super legal, um bate-papo super agradável, né, produtivo. E é isso, né? Queria pedir pro pessoal de casa que tá assistindo a gente, deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar para aquele seu amigo que joga tigrinho, que ele pare com isso. E é isso. Isso aí. Curte a gente aí no Instagram, tá? @FaezaFines. Conto com seus comentários, conto com seus likes. Estamos aqui muito felizes por compartilhar esse aprendizado com vocês. É isso aí.